fabricação profissional do CETEPO, Centro Tecnológico de Polímeros, localizado em São Leopoldo. Hoje abordaremos na aula aspectos históricos da vulcanização. A borracha como se emprega na atualidade é fruto da evolução que iniciou em 1839, quando Goodyear descobriu a vulcanização da borracha pelo enxofre, alterando sensivelmente as suas características. Mas a borracha já era conhecida dos índios do descobrimento da América. Em 1525, índios mexicanos foram vistos jogando com bolas elásticas. A importância que ganhou a indústria da borracha desde o seu surgimento e o papel decisivo que assumiu no descortinar da civilização moderna despertou o interesse pela descoberta da sua composição química e depois pela sua síntese. E com a descoberta da vulcanização, foi possível a produção de artefatos em borracha com uma funcionalidade incomparável. A indústria da borracha passou então a ter um papel fundamental no desenvolvimento tecnológico. Proporcionou melhorias, oportunidades e facilidades e desenvolveu produtos utilizados e reconhecidos mundialmente. Como seria a vida moderna sem a borracha? Vamos imaginar como seria: amamentar bebês se não tivéssemos os bicos de mamadeira, abastecer o carro sem o auxílio de mangueiras. Poderíamos listar inúmeros objetos que são feitos da borracha e que fariam muita falta para todos. Mas, afinal, quais foram os primeiros artefatos de borracha produzidos? Após a descoberta do poliisopreno, extraído de alguns tipos de plantas, sendo a Hevea brasiliensis a mais utilizada, o primeiro emprego da borracha foi como apagador. Recebeu em inglês o nome de India Rubber, que significa raspador da Índia. O poliisopreno é extraído da Hevea brasiliensis em forma de látex e é coagulado. Após a coagulação, ele fica sólido e então adquire a forma da borracha natural. Em seguida, outros artefatos foram sendo produzidos e usados, como botijas, substituindo as chamadas borrachas de couro, auxiliares em transporte de vinhos pelos portugueses, daí a origem da palavra borracha. Fios de borracha que foram utilizados como acessórios para vestuário, tubos flexíveis de borracha, calçados impermeáveis e tecidos revestidos, botas para andar na neve na Nova Inglaterra. Isso e muito mais foi produzido antes do ano de 1839, e a borracha não tinha ainda as propriedades desejadas. A mesma apresentava inconvenientes para os usuários. Mas qual seria esse inconveniente? Sob a influência do frio, a borracha tornava-se quebradiça. Quando exposta ao calor, tornava-se pegajosa e com cheiro desagradável. O que poderia estar acontecendo com a borracha para se comportar dessa maneira? Como evitar as alterações indesejadas dos artefatos de borracha? A descoberta aconteceu acidentalmente por Charles Goodyear em 1839. Desde então, chamou-se de vulcanização. Goodyear descobriu que a mistura da borracha e enxofre, com a ação do calor, deixava a borracha mais resistente e funcional. Com a descoberta da vulcanização da borracha, surgiram muitos desenvolvimentos e também o interesse na composição e síntese da mesma. Por necessidade de suprimento e abastecimento seguro para a fabricação do pneu, no período da Primeira Guerra Mundial foi desenvolvida a primeira borracha sintética, a Buna S, ou também chamada SBR. Afinal, o que é a vulcanização? Que transformação acontece na borracha que possibilitou uma evolução e uma perspectiva de progresso com efeitos significativos em plena Guerra Mundial? Vulcanização é um processo pelo qual longas cadeias elastoméricas flexíveis, semelhantes à representada por esse modelo de estrutura molecular, são interligadas quimicamente, de tal forma a constituírem uma estrutura tridimensional. A interligação entre as cadeias pode ser feita por intermédio de átomos de enxofre
átomos de carbono e íons metálicos polivalentes. E eu passo a ter de um material elastomérico pouco útil, após a vulcanização, um material funcional. Vulcanização é um processo pelo qual um produto de borracha não vulcanizado, que tem características predominantemente plásticas, pegajoso quando quente, instável e de baixa resistência, se transforma por meio de reações químicas em um produto elástico, resistente e estável. Para explicar o efeito da reação química que acontece durante a vulcanização, podemos utilizar uma analogia. Aranhado de fios de lã podem ser maleados com facilidade se não estiverem amarrados. Quando se faz alguns nós, se torna mais difícil o movimento entre os fios. Estes fios podem representar as cadeias do elastômero borracha e os nós, as ligações químicas que acontecem entre as cadeias do elastômero, pela ação dos componentes do sistema de vulcanização contidos na formulação sob ação de calor e energia. O efeito resultante da vulcanização será uma espécie de rede tridimensional que proporciona alterações positivas em termos de propriedades físico-mecânicas, dinâmicas e químicas, as quais garantem que a borracha se torne estável, resistindo às diferentes condições ambientais, sem as alterações das propriedades. O sistema de vulcanização normalmente é composto por agente de vulcanização, ativadores e aceleradores. As propriedades físico-mecânicas, dinâmicas e químicas não são atendidas na sua totalidade apenas com o sistema de vulcanização. Agentes de vulcanização, aceleradores e ativadores auxiliam no processo de formação da rede tridimensional. Outros materiais também são utilizados como auxiliares para se obter essas propriedades. Entre eles estão as cargas, plastificantes, agentes de proteção, auxiliares de processo, pigmentos e outros ingredientes especiais. Após a descoberta da vulcanização por Curie, foram feitas muitas outras combinações para acelerar a reação química, bem como torná-la irreversível. O que não era esperado é que o processo de vulcanização, que foi considerado a solução de um problema no passado, tornaria a reciclagem da borracha um grande desafio para os tempos modernos, onde reciclar materiais tem se tornado essencial para a formação de uma sociedade sustentável.